Olá, aqui de volta ao primeiro curso de matemática para quem tem muita dificuldade. Meu nome é Rafael e eu vou nesse vídeo mostrar para você um método que eu venho aplicando até o presente momento com você. Se você veio assistindo aos vídeos, né, e veio gostando, veio entendendo, faz sentido para você tudo isso que a gente veio aprendendo até o presente momento, eu vou mostrar que tem um método que eu estou usando por trás. Algumas etapas desse método a gente vai deixar um pouco mais para frente, lá para o final do curso, mas no geral eu venho aplicando este método aqui que eu chamei do método ERCAIP. Então o que é que vem a ser o método ERCAIP? Como é que ele foi desenvolvido? Como é que eu idealizei esse método? Eu desenvolvi esse método pensando numa maneira de a gente conseguir ter curiosidade, da gente conseguir expandir nossos conhecimentos, da gente conseguir não ser simplesmente uma pessoa que vai lá, absorve aquele conhecimento, absorve aquela informação, mas sim um indivíduo que se pergunta, um indivíduo que imagina, um indivíduo que tenta entender antes de tudo. Ele também procura uma aplicação dentro de toda aquela configuração de aprendizado. Ele tem também como fazer toda uma parte de contextualização com seus campos de atuações, com outras áreas também do conhecimento. Ou seja, nós estamos interessados em aprender de uma maneira holística, de uma maneira mais ampla, de uma maneira mais concatenada e de uma forma íntima à nossa intimidade da matemática. Lembrando que a matemática ela tem o intuito da gente querer extrair da natureza, querer extrair dos fenômenos à nossa volta representações possíveis da gente conseguir padronizar, da gente conseguir modelar, da gente conseguir condensar uma complexidade pontual que a gente está enxergando ali dentro daquele universo investigativo. Isso pode parecer um pouco abstrato, pode parecer um pouco sem sentido, mas você vai, daqui para o final do curso, assimilar toda essa conceituação. Então vamos logo ver aqui o que vem a ser esse método ERCAIP. Veja só, esse refere-se à palavra, né, entender. Entender. Isto é, antes de tudo, a gente tem aqui um novo, vamos desenhar aqui um objeto, que seja um objeto qualquer, eu não tenho a menor ideia de que objeto seja esse, é um objeto complexo, é um objeto que tem suas dimensões próprias, e a gente quer entender melhor sobre esse objeto, queremos estudar melhor, queremos investigar o problema desse objeto. Estou desenhando aqui uma figura qualquer, só para a gente começar a imaginar a complexidade por trás desse objeto que a gente vai investigar. Então, pois bem, aqui é o nosso fenômeno, aqui é a nossa problemática. Antes da gente começar a tentar criar um modelo passível de representar essa nossa problemática para depois conseguir extrair informações que não estão tão claras, tão evidentes, estão aqui, olha, jogando aos nossos olhos desse problema, nós precisamos entender toda a configuração de uma forma mais ampla possível. Precisamos saber quais são as ranhuras, as esquinas, os ângulos, as formas, tudo isso aqui, quanto mais a gente entender, quanto mais a gente avaliar, rastrear, melhor. Então, entender a configuração, entender o problema, entender o funcionamento até de utilização já de um problema posto, é o primeiro passo de todo e qualquer indivíduo que queira se aprofundar com relação a algum tema. Então, entender, né, é se mergulhar, se debruçar diante daquele problema. Vale muito a pena a gente começar por aí. Então, depois de a gente entender, dentro do nosso método de aprendizagem da matemática, a gente vai precisar fazer a segunda etapa, que é refletir. Refletir a respeito daquilo que a gente entendeu, a respeito daquilo que a gente começou a documentar. O entendimento pode ser o quê? Características daquele problema, você especificar algumas características, alguns atributos, alguns tipos de métodos de funcionamento desse problema, né, desse objeto de investigação. Isso aqui eu já estou até relacionando com programação orientada a objeto. Isso aqui é um campo da programação que a gente consegue, é um paradigma de programação que a gente consegue representar classes de configurações de comportamentos de um determinado objeto dentro de um contexto matemático e a gente programa isso para o computador. Então é bem interessante, tudo isso aqui está conectado com várias áreas, que isso aqui que eu estou fazendo para você já é uma etapa aqui, olha essa próxima letra que é a C, que estamos contextualizando. Contextualizando. Ou seja, a gente vai contextualizar aquilo que a gente está aprendendo, aquilo que a gente entendeu, aquilo que a gente refletiu com algo mais próximo à nossa intimidade, ao nosso
dia a dia, ao que a gente convive, ao que a gente está mais acostumado. Então a gente vai contextualizar de algum modo. E também não vamos só nos limitar a nós, né, dentro da gente aqui, aquela esfera mais próxima a nós mesmos. Vamos também nos deslocar para fora, vamos expandir o nosso conhecimento. Vamos tentar contextualizar com coisas que não conhecemos ainda e com coisas que a gente poderia querer, né? Poderia um dia ou pode um dia querer conhecer, querer entender melhor. Então a gente vai contextualizar com várias áreas e também pôr dentro de uma conotação de significado maior aquele nosso problema. Por exemplo, isso aqui é um objeto que a gente pode dizer, esse objeto faz parte de um contexto maior referente, sei lá, ao universo, ao estudo da origem das coisas, sei lá. Isso aqui pode ser, por exemplo, a pedra fundamental de Deus. Deus usou alguma coisa como essa. Essa aqui eu só estou usando para a gente amplificar bem a abstração, né? A gente deixar aí bem livre. E vamos voltar agora para cá, que temos a letra A como sendo aqui a aplicação. Depois de eu contextualizar, eu tenho que procurar maneiras de aplicar, fazer uma aplicação daquilo que eu contextualizei, né? Daquilo que será que é possível eu começar já a aplicar aquilo que eu entendi, aquilo que eu refleti a respeito, aquilo que eu vejo outras áreas de conexões, e eu vejo contextualização também dentro de um afunilamento maior, dentro de uma área investigativa que eu queira, não é, tentar me adentrar. Será que eu consigo aplicar já alguma coisa? Se sim, ótimo, eu tenho que buscar isso. Quando eu estou fazendo esse tipo de aplicação, quando eu estou internalizando aquilo que eu conheci, aquilo que eu entendi, de uma forma aplicada, eu consigo solidificar aquele conhecimento. Então é extremamente importante a gente ver maneiras de aplicar. Depois de aplicar, a gente vai fazer o quê? A gente vai começar agora a imaginar como seria essas aplicações em áreas que a gente pode contextualizar, que esteja dentro da nossa configuração de estudo e fora ao mesmo tempo, a gente tentar expandir um pouco mais daquilo que a gente consegue aplicar, expandir essa aplicação para outros campos e assim a gente conseguir imaginar outras esferas de soluções de problemas a partir de uma aplicação, só que mental, né? Só que de maneira imaginária, de maneira fantasiosa, a gente cria essa abstração. Para, por final, depois de terminar todas essas etapas, a gente vai fazer perguntas. Perguntas são muito mais importantes que respostas, né? A gente tem resposta para quase tudo aí que a gente perguntar à nossa volta. O ser humano, ele é expert em dar respostas para coisas que ele não entende, coisas que ele ainda está querendo investigar, procurando saber a respeito. Então a gente dá muita resposta. E tem resposta em tudo. Quando você começa a estudar no livro, vai ter respostas para vários tipos de elementos, de problemas, de contextos que você venha a se questionar. Mas a gente nunca deve parar de fazer perguntas fora, a chamada ali, né, que está bem clichê, perguntas fora da caixa. Sair daquele livro, sair daquela idealização, perguntar, por exemplo, como eu até já mostrei em vídeos passados, se a gente tem o número 2 menos 1, isso daqui vai se dar igual a 2 menos 1 é 1, né, também. Aí você vai e se pergunta, cara, por que o menos ficou esse sinal aqui? Por que esse menos? Aí você diz, não, essa pergunta não serve para nada. Estou perguntando algo que já é o que é e acabou-se, mas veja, fazer esse tipo de pergunta, fazer esses tipos de questionamento, isso aqui desenvolve uma área importante do cérebro, o imaginário. Nós nascemos para imaginar, para criar fantasias. Não é à toa que gostamos tanto de histórias, de filmes, de ficção. Harry Potter, Senhor dos Anéis, esses filmes aí de fantasias, as séries como, por exemplo, Game of Thrones, tudo isso foge do nosso contexto material, contexto temporal, mas a gente se desloca de forma mágica no tempo e no espaço a partir dessa imaginação e a partir de questionamentos que a gente faz de pensar se fosse dessa forma e como seria se fosse diferente. E assim a gente vai pensando, né? É sempre bom a gente praticar o questionamento. Então, por que esse menos é a menos assim? E por que a gente não colocou o menos como sendo esse sinal aqui? Por que o igual tem duas barras, né? Duas barras para mostrar que o igual aqui, ó, duas coisas exatamente as mesmas. Por que essas barras não ficaram assim, verticais, mas são representadas de forma horizontais? Sei lá, pode, mais uma vez, como eu já disse, parecer, fazer sentido e pode não, mas tenha certeza que imaginar essas coisas, que se perguntar, que dialogar com questionamentos interiores a respeito de coisas assim abstratas, coisas simbólicas, né? O simbolismo imaginativo, isso vai ajudar você no seu aprendizado, principalmente com matemática.
Porque matemática, mais uma vez, é uma ciência da imaginação. É uma ciência da abstração, ela tem a sua concretude em vários pontos, mas antes de tudo ela está completamente na nossa cabeça. Por exemplo, o número 2, a gente não consegue pegar no número 2 aí à nossa volta. O número 1 só existe na nossa cabeça. É um valor imaginativo. Esse símbolo da igualdade também é a mesma coisa. Enfim, tenho certeza que você já entendeu aí o contexto. Então, o método ERCAIP, que eu dei esse nome, ele significa o quê? Antes de tudo, entender, depois refletir a partir desse entendimento, contextualizar tudo que você refletiu e entendeu, tentando aplicar esse tipo de conotação compreendida, refletida, né? E tudo isso para que tenha possibilidade de resolver alguns problemas à minha volta, para depois eu conseguir extrapolar, imaginar em campos fora da minha realidade, inclusive, e depois eu fazer perguntas, podem ser as perguntas mais absurdas possíveis. Tenho certeza que se você começar a praticar e utilizar esses pontos, né, esses elementos, esses métodos de investigação, do estudo, você vai ter aí uma evolução natural, sua mente vai ficar bem treinada, você vai ficar bem apto, sua criatividade vai aumentar, seu raciocínio vai melhorar, sua memória também de relacionamento das ideias, das coisas vai ficar bem mais ampla, bem mais potencializada. Pode ter certeza disso. Aprender matemática, antes de tudo, é dialogar com a natureza, é dialogar com o seu interior, com o exterior, com o belo, com o natural, com o antinatural, com o intrínseco, com o concreto, com o pragmático, ou seja, a matemática é tudo, né? A matemática é a mãe de todas as ciências, como eu já venho dizendo até o presente momento aqui durante esse nosso curso. Espero que você tenha gostado do vídeo, reflita a respeito de tudo isso que eu acabei de falar para você e aguardo você no próximo vídeo, que a gente vai continuar aqui nossos assuntos do estudo de matemática 01, matemática para quem tem muita dificuldade. Tudo ok? Estou aguardando você nas aulas. Até logo!